Uma fazenda, um fazendeiro solitário, uma veterinária determinada e um cavalo que mudará tudo. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A manhã de junho chegou com o típico frio seco do interior. Vicente Nunes ajustou o chapéu de couro enquanto caminhava pelo pátio da Fazenda São Vicente, sua propriedade de 500 hectares que herdou do pai. Aos 45 anos, Vicente era um homem de poucas palavras e muitas responsabilidades. Seu rosto curtido pelo sol carregava rugas que contavam histórias de trabalho duro e de um divórcio que o deixou mais fechado do que já era por natureza. O problema que o atormentava naquela manhã tinha nome: Relâmpago. Seu cavalo de estimação, um puro sangue lusitano de pelagem clara, estava há 3 dias recusando comida e demonstrando sinais de agitação extrema. Vicente conhecia cavalos desde criança, mas Relâmpago sempre foi especial e problemático. Arisco por natureza, o animal só aceitava a proximidade de Vicente, atacando qualquer pessoa que tentasse se aproximar. Seu Vicente, a veterinária, chegou, anunciou João, seu capataz de confiança, interrompendo seus pensamentos. Vicente franziu o senho. Havia ligado para a clínica veterinária, esperando que enviassem o Dr. Roberto, veterinário experiente que já conhecia a personalidade difícil de Relâmpago. Em vez disso, uma picape vermelha estacionou em frente ao estábulo, e dele desceu uma mulher jovem de cabelos longos. Bárbara Martins, 30 anos, formada há 6 anos em medicina veterinária, pegou sua maleta de equipamentos e caminhou em direção ao estábulo com passos firmes. Ela estava acostumada com o olhar cético dos fazendeiros quando a viam pela primeira vez. Ser mulher em uma profissão ainda dominada por homens no interior exigia que ela provasse sua competência constantemente. A senhora deve estar enganada, disse Vicente, aproximando-se com sua voz grave e autoritária. Eu pedi o Dr. Roberto. Dr. Roberto está atendendo uma emergência em outra fazenda, respondeu Bárbara, estendendo a mão. Sou doutora Bárbara Martins. O senhor descreveu por telefone um cavalo com comportamento agressivo e perda de apetite. Posso examiná-lo? Vicente hesitou. Não estava acostumado com mulheres questionando sua autoridade, muito menos uma veterinária jovem. Esse cavalo é perigoso. Já atacou 3 veterinários diferentes. Talvez seja melhor esperarmos o doutor. Roberto. Senhor Vicente, Bárbara o interrompeu, seu tom profissional mais firme. Cada dia que passarmos esperando pode ser crucial para a saúde do animal. Deixe-me pelo menos tentar. Contrariado, Vicente a conduziu até o estábulo. Relâmpago estava no último box, relinchando e batendo os cascos no chão ao ouvir vozes estranhas. Vicente se posicionou estrategicamente perto do portão, pronto para intervir caso o cavalo atacasse a veterinária. Qual é o nome dele? Perguntou Bárbara, parando a alguns metros do box. Relâmpago. Bárbara se aproximou devagar, falando em voz baixa e melodiosa. Oi, Relâmpago. Eu sei que você não está se sentindo bem, meu lindo. Posso ajudar você? O cavalo parou de bater os cascos e a olhou com desconfiança. Bárbara permaneceu imóvel, deixando que o animal se acostumasse com sua presença. Depois de alguns minutos, ela se aproximou mais um pouco, sempre falando baixinho. Vicente observava incrédulo. Em 20 anos lidando com Relâmpago, nunca viu o cavalo se acalmar tão rapidamente na presença de um estranho. Ele está com dor, murmurou Bárbara, agora próxima o suficiente para tocar o focinho do animal. Posso ver pelos olhos dele. Com movimentos calculados, ela abriu sua maleta e retirou os equipamentos de exame. Relâmpago se deixou tocar, apenas tremendo levemente quando ela apalpou seu abdômen. Cólica equina, diagnosticou após 15 minutos de exame minucioso, provavelmente causada por mudança na alimentação ou estresse. Quando foi a última vez que ele comeu normalmente? Terça-feira, respondeu Vicente, ainda impressionado com a docilidade do cavalo. Hoje é sexta. Vamos medicá-lo agora e estabelecer uma dieta específica. Ele vai ficar bem, mas precisa de acompanhamento pelos próximos dias.
Enquanto Bárbara aplicava a medicação e explicava os cuidados necessários, Vicente a observava trabalhar. Havia algo na maneira como ela se movia, na confiança de seus gestos, na paciência com que tratava Relâmpago, que o intrigava. Doutora, disse ele quando ela terminou de guardar os equipamentos, tenho uma proposta a fazer. Bárbara o olhou com curiosidade. Preciso de um veterinário fixo na fazenda. Tenho 200 cabeças de gado além dos cavalos. O senhor aceita o cargo? A pergunta pegou Bárbara de surpresa. Ela trabalhava como autônoma, atendendo várias fazendas da região, mas a proposta de um emprego fixo era tentadora, especialmente em uma propriedade do tamanho da São Vicente. Qual seria o salário? Perguntou sempre prática. Vicente mencionou um valor que era 30% acima do que ela ganhava mensalmente como autônoma. Teria casa na propriedade e todas as refeições incluídas, acrescentou. Começaria na segunda-feira. Bárbara olhou mais uma vez para Relâmpago, que agora comia tranquilamente a ração que ela havia preparado. Depois olhou para Vicente, tentando decifrar o homem por trás da expressão séria. Aceito, disse finalmente, mas tenho algumas condições. Quais? Autonomia total nos tratamentos veterinários e respeito profissional. Vicente assentiu com a cabeça. Combinado. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão formal, mas quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica inesperada. Vicente foi o primeiro a soltar a mão, constrangido com a própria reação. João vai mostrar sua casa, disse bruscamente, voltando ao tom autoritário. Fica no lado leste da propriedade. Enquanto Bárbara seguia João para conhecer sua nova moradia, Vicente permaneceu no estábulo, observando Relâmpago comer com apetite pela primeira vez em dias. Não conseguia tirar da cabeça a imagem das mãos delicadas de Bárbara acalmando seu cavalo arisco, nem a sensação estranha que sentiu quando tocaram suas mãos. Vai ser uma segunda-feira interessante, murmurou para si mesmo, sem imaginar o quanto essa decisão mudaria sua vida. A segunda-feira chegou com chuva fina e Bárbara acordou às 5 da manhã em sua nova casa. Era uma construção simples, mas aconchegante, com 2 quartos, cozinha e sala integradas, e uma varanda que dava vista para os pastos. Vicente havia sido generoso. A casa estava completamente mobiliada e equipada. Vestiu suas roupas de trabalho e se dirigiu ao estábulo para verificar Relâmpago. O cavalo a recebeu com um relincho suave, um progresso notável em relação à sua atitude agressiva com outros veterinários. Bom dia, meu lindo, disse oferecendo uma cenoura que trouxe de casa. Como você está se sentindo hoje? Ele está bem melhor. Bárbara se virou e encontrou Vicente parado na entrada do estábulo, observando-a. Vestia uma camisa xadrez, azul que realçava seus olhos escuros, e jeans desgastados. Apesar da aparência rústica, havia algo magnético nele que ela tentava ignorar. Bom dia, Sr. Vicente, cumprimentou formalmente. Relâmpago respondeu muito bem ao tratamento. Podemos reintroduzir a ração normal gradualmente. Vicente, pode me chamar só de Vicente, disse ele, aproximando-se do box. E obrigado. Fiquei preocupado com ele. Era a primeira vez que Bárbara o via demonstrar vulnerabilidade. Vicente acariciou o pescoço de Relâmpago com uma ternura que contrastava com sua postura rígida de sempre. Esse cavalo era do meu pai, explicou sem que ela perguntasse. Quando papai morreu há 5 anos, Relâmpago ficou difícil. Acho que sente saudade dele também. Animais sentem luto como nós, disse Bárbara suavemente. Relâmpago deve ter criado uma ligação forte com seu pai. Vicente assentiu, mas logo retomou sua máscara de seriedade. João vai mostrar o restante da propriedade hoje. Preciso que você examine o gado da pastagem norte. Alguns bezerros estão com diarreia. O resto da manhã passou rapidamente. Bárbara impressionou-se com a organização da fazenda. Vicente era um administrador meticuloso. Conhecia cada animal pelo nome e mantinha registros detalhados de saúde e genealogia. Durante o almoço na casa grande, a tensão entre eles era palpável. Vicente comia em silêncio, mas Bárbara sentia seus olhos sobre ela constantemente.
Quando seus olhares se cruzavam, ele desviava rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. "A comida está ótima", disse ela, tentando quebrar o clima. "Quem cozinha?" "Dona Marta. Trabalha aqui há 15 anos", respondeu Vicente, cortando a carne com mais força que o necessário. Bárbara notou suas mãos, grandes, calejadas pelo trabalho, mas surpreendentemente cuidadosas ao manusear os utensílios. Imaginou como seria sentir essas mãos em sua pele e se repreendeu imediatamente pelo pensamento inadequado. "Você é casada?" perguntou Vicente abruptamente. "Não", respondeu ela, surpresa com a pergunta pessoal. "E o senhor?" "Vicente?" "Divorciado, há 10 anos." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ambos voltaram a comer, mas a atmosfera havia mudado sutilmente. Naquela tarde, enquanto Bárbara examinava os bezerros, Vicente apareceu para supervisionar o trabalho. Ele se posicionou próximo demais, e quando ela se abaixou para examinar um animal, sentiu o calor do corpo dele às suas costas. "Esse aqui tem sinais de desidratação", disse ela, tentando manter a voz profissional, apesar da proximidade perturbadora. "O que você recomenda?" perguntou Vicente, sua voz mais rouca que o normal. Quando Bárbara se levantou para responder, eles ficaram face a face, separados por poucos centímetros. Por um momento, o mundo pareceu parar. Vicente olhou para seus lábios, e Bárbara sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. "Eu preciso preparar a medicação", gaguejou ela, afastando-se rapidamente. Vicente pigarreou e recuou alguns passos. "Claro, vou verificar as cercas do Pasto Sul." Naquela noite, Bárbara jantou sozinha em sua casa, tentando processar o que havia acontecido. Estava atraída por Vicente, isso era inegável, mas ele era seu chefe. Além disso, por mais que tivesse vislumbrado momentos de ternura, ele ainda parecia um homem grosseiro e autoritário na maior parte do tempo. Seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta. Abriu e encontrou Vicente parado na varanda, com uma expressão hesitante. "Esqueci de dar isso para você mais cedo", disse estendendo uma chave. "É do escritório veterinário. Fica anexo ao celeiro principal." "Obrigada", disse ela, pegando a chave mais uma vez. Quando suas mãos se tocaram, a eletricidade entre eles foi inegável. Vicente não fez menção de ir embora. Ficou ali parado, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. "Gostaria de tomar um café?" perguntou Bárbara impulsivamente. Sim", respondeu ele, surpreso com o próprio aceite. Sentaram-se na pequena mesa da cozinha, bebendo café em xícaras desiguais. A conversa começou hesitante, mas gradualmente foram se conhecendo melhor. Vicente falou sobre a fazenda, sobre como assumiu os negócios quando o pai ficou doente. Bárbara contou sobre sua formação, sobre os desafios de ser mulher em uma profissão masculina. "Por que veterinária?" perguntou Vicente, genuinamente curioso. "Sempre amei animais. Eles são honestos, sabe? Não mentem, não traem, não machucam por prazer." Vicente percebeu a mágoa por trás das palavras. "Alguém te machucou?" Bárbara hesitou antes de responder. "Meu ex-noivo. Descobri que ele me traía com minha melhor amiga 2 semanas antes do casamento." "Sinto muito", disse Vicente, e sua voz carregava uma sinceridade que ela não esperava. "E você? Por que se divorciou?" Vicente ficou em silêncio por um longo momento. "Minha ex-mulher disse que eu era frio demais, que ela se sentia sozinha mesmo estando casada. Disse que eu amava mais a fazenda do que a ela. Era verdade?" "Talvez", admitiu ele. "Nunca aprendi a demonstrar sentimentos. Meu pai era assim também." Bárbara o estudou. "Mas você demonstra carinho com relâmpago." "Com animais é diferente", disse Vicente. "Eles não esperam palavras bonitas." "Às vezes as pessoas também não precisam de palavras", disse ela, suavemente. "Às vezes basta estar presente." Seus olhos se encontraram através da mesa, e desta vez nenhum dos dois desviou o olhar. A atração entre eles era quase tangível. Vicente se levantou abruptamente. "Está tarde. Amanhã teremos muito trabalho." "Claro",
disse Bárbara, tentando esconder a decepção. Na porta, Vicente se virou mais uma vez. Bárbara, obrigado pelo café e pela conversa. De nada, respondeu ela, observando-o caminhar em direção à casa grande. Naquela noite, ambos ficaram acordados pensando um no outro, sem saber que o sentimento era recíproco. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina carregada de tensão não resolvida. Vicente e Bárbara trabalhavam em harmonia profissional durante o dia, mas os momentos de proximidade física se tornaram cada vez mais frequentes e intensos. Na quarta-feira, enquanto vacinavam o gado, Vicente segurou Bárbara pela cintura para impedi-la de cair quando um bezerro inquieto a empurrou. O toque durou apenas segundos, mas ambos sentiram o impacto. As mãos grandes de Vicente em sua cintura despertaram sensações que ela tentava reprimir. Obrigada, murmurou ela, sem conseguir se afastar imediatamente. Cuidado, disse ele, sua voz mais rouca, as mãos ainda em sua cintura. Esses bezerros podem ser traiçoeiros. Seus rostos estavam próximos demais. Bárbara podia sentir o cheiro da loção pós-barba misturado com o cheiro masculino natural de Vicente. Por um momento, achou que ele ia beijá-la, mas João apareceu, interrompendo o momento. Seu Vicente, chegou a ração nova, anunciou o capataz. Vicente se afastou bruscamente, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas Bárbara notou como suas mãos tremiam ligeiramente ao manusear a seringa da próxima vacina. Na quinta-feira, foi a vez de Bárbara criar um momento de tensão. Estava examinando uma égua prenha quando Vicente se aproximou para observar. Ela explicava o procedimento, mas quando se virou para pegar um instrumento, esbarrou no peito dele. Instintivamente, colocou as mãos no peito masculino para se equilibrar. Através da camisa de algodão, sentiu os músculos rígidos, o coração acelerado. Vicente colocou as mãos sobre as dela, e por alguns segundos ficaram assim, olhando-se nos olhos. Bárbara, disse ele baixinho, sua voz carregada de desejo contido. Ela se afastou rapidamente, fingindo que precisava buscar algo na maleta. A égua está bem. O potro deve nascer em 2 semanas. Ótimo, respondeu Vicente, mas sua atenção não estava na égua. Naquela noite, Bárbara tentou se concentrar na leitura de um manual veterinário, mas os pensamentos sobre Vicente a distraíam constantemente. Estava começando a conhecer o homem por trás da fachada rígida, via como ele tratava os funcionários com respeito, como se preocupava genuinamente com o bem-estar dos animais, como seus olhos se suavizavam quando falava do pai. Uma batida na porta interrompeu seus devaneios. Vicente estava na varanda segurando uma garrafa de vinho. Pensei que você poderia gostar de experimentar. É de uma vinícola local, disse ele sem jeito. Claro, entre, disse, ela surpresa com a iniciativa. Sentaram-se na sala pequena, bebendo vinho em taças emprestadas da casa grande. A conversa fluiu mais naturalmente desta vez. Vicente contou histórias da infância na fazenda, das travessuras que fazia com o irmão mais novo. Você tem um irmão? Perguntou Bárbara. Tinha. Marcelo morreu num acidente de carro há 8 anos, disse Vicente, o rosto se fechando. Sinto muito, disse ela, tocando sua mão espontaneamente. Vicente olhou para a mão dela sobre a sua. Era um toque simples, mas carregado de compreensão. E carinho. Foi depois disso que meu casamento começou a desmoronar, admitiu. Eu não conseguia falar sobre a dor e Cristina não conseguia me entender. Cada pessoa lida com a dor de forma diferente, disse Bárbara suavemente. Isso não te torna um homem frio. Vicente entrelaçou os dedos nos dela. Você me vê de forma diferente de como os outros me veem. Como os outros te veem? Como se é um homem duro, sem sentimentos. Cristina costumava dizer que eu era como uma pedra. Bárbara o estudou. Os cabelos levemente grisalhos nas têmporas, as linhas ao redor dos olhos que falavam de anos ao sol, a boca firme que ela cada vez mais desejava beijar. Eu vejo um homem que ama profundamente, mas tem medo de se entregar, disse ela. Vejo alguém que protege as pessoas que ama, mesmo que isso signifique parecer distante. Vicente levou a mão dela aos lábios
e beijou suavemente seus dedos. O gesto foi tão inesperado e íntimo que Bárbara sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. "Bárbara", murmurou ele, os olhos fixos nos dela. Ela se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles. Vicente soltou sua mão e tocou seu rosto, o polegar traçando uma linha suave em sua bochecha. "Isso é uma má ideia", disse ele, mas não se afastou. "Provavelmente", concordou ela, mas também não recuou. Vicente se aproximou mais, seus lábios quase tocando os dela, quando ambos ouviram o som de uma caminhonete se aproximando. Afastaram-se, rapidamente como adolescentes flagrados pelos pais. "Deve ser João", disse Vicente, passando a mão pelo cabelo. "Ele às vezes faz rondas noturnas." O momento havia se perdido, mas a tensão entre eles agora era quase insuportável. Vicente se levantou para ir embora. "Vicente", chamou ela quando ele chegou à porta. "Sim?" "Obrigada pelo vinho e pela conversa." Ele assentiu e saiu, mas, desta vez, parou na varanda, olhando para as estrelas. Bárbara o observou pela janela, percebendo que ele estava travando uma batalha interna. Na sexta-feira, ambos tentaram manter distância profissional, mas era impossível ignorar a química entre eles. Durante o almoço, seus pés se tocaram por acaso sob a mesa, e nenhum dos dois se afastou. Quando Vicente passou atrás da cadeira de Bárbara para pegar o sal, ela sentiu a mão dele roçar levemente em seu ombro. À tarde, trabalharam juntos, para medicar um touro com problema de pata. O animal era grande e nervoso, exigindo que ambos trabalhassem em sincronia perfeita. Quando finalmente conseguiram concluir o procedimento, estavam suados e próximos. "Bom trabalho", disse Vicente, admirando a competência dela. "Você também", respondeu Bárbara, limpando o suor da testa. Vicente estendeu a mão para tirar uma palha de capim de seu cabelo. O gesto foi delicado, quase carinhoso, e quando suas mãos se encontraram novamente, ambos sentiram a mesma corrente elétrica. "Bárbara, começou Vicente. "Eu sei", disse ela, entendendo perfeitamente o conflito que ele vivia. Eles estavam se apaixonando, mas ambos tinham medo das consequências. Vicente, porque havia sido ferido no passado e temia se abrir novamente. Bárbara, porque não queria se envolver com o chefe, especialmente um homem que ela ainda considerava parcialmente grosseiro e autoritário. Naquela noite, não houve visitas. Cada um ficou em sua casa, processando os sentimentos crescentes e a atração que se tornava cada dia mais difícil de ignorar. Vicente estava na varanda da casa grande, bebendo uísque e olhando em direção à casa de Bárbara. Pela primeira vez em 10 anos, sentia-se vivo novamente. Mas também estava assustado. Não queria se machucar nem machucar ela. Bárbara, por sua vez, estava no quintal de sua casa, cuidando de um pequeno jardim que havia começado a plantar. As flores eram uma forma de se acalmar, mas nem elas conseguiam tirar Vicente de seus pensamentos. O fim de semana se aproximava, e ambos sabiam que precisariam tomar uma decisão sobre o que estava acontecendo entre eles. A tensão havia chegado a um ponto em que seria impossível continuar fingindo que era apenas uma atração física superficial. Era muito mais que isso, e ambos começavam a admitir para si mesmos que estavam se apaixonando. O sábado amanheceu nublado, com uma garoa típica do final de junho. Bárbara acordou pensando em Vicente, como havia se tornado rotina nas últimas semanas. Vestiu uma calça jeans e uma blusa verde-água que realçava seus olhos, sem admitir para si mesma que escolheu a roupa pensando em impressioná-lo. Dirigiu-se ao estábulo para verificar Relâmpago, como fazia todas as manhãs. O cavalo a recebeu com entusiasmo, relinchando e aproximando o focinho de sua mão em busca de carinho. "Bom dia, meu lindo", disse ela, acariciando o pescoço do animal. "Você está cada dia mais bonito. Ele gosta de você." Bárbara se virou e encontrou Vicente apoiado no batente da porta, observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar. Vestia uma camisa branca de manga longa que contrastava com sua pele bronzeada, e havia algo diferente em seu olhar. Menos guardado, mais intenso. "Bom dia", disse ela, sentindo as bochechas esquentarem. "Vim verificar se ele estava bem." "Mesmo no fim de semana?"
Gosto de manter uma rotina, respondeu ela, tentando soar profissional. Vicente se aproximou lentamente, como se não quisesse assustá-la. Bárbara, sobre ontem à noite... Vicente, não precisa explicar, interrompeu. Ela rapidamente. Eu entendo que foi só um momento, não significa nada. Não significa nada, repetiu ele parando bem próximo a ela. A intensidade em sua voz fez Bárbara olhar diretamente em seus olhos. Havia algo ali que ela nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade total, desejo sem disfarces. Significa tudo, disse ele baixinho, levantando a mão para tocar seu rosto. Desta vez não houve interrupções. Vicente inclinou a cabeça e beijou-a suavemente, um beijo hesitante, quase perguntando se ela queria aquilo. Bárbara respondeu imediatamente, colocando as mãos no peito dele e retribuindo o beijo com toda a paixão que vinha tentando reprimir. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente. Vicente a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra emaranhada em seus cabelos. Bárbara se perdeu na sensação. O gosto dele, o cheiro masculino, a força de seus braços ao redor dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Vicente apoiou a testa na dela, como se precisasse se recuperar. Bárbara, murmurou ele, sua voz rouca de desejo. Eu sei, disse ela, entendendo perfeitamente o conflito que ambos viviam. Isso complica tudo. Complica, concordou ele, mas não a soltou. Mas não consigo mais fingir que não sinto isso. Relâmpago escolheu aquele momento para dar um relincho alto, como se quisesse lembrar que ainda estava ali. Ambos riram, a tensão se dissipando momentaneamente. Ele tem ciúmes, brincou Bárbara, acariciando o focinho do cavalo. Não é só ele, disse Vicente, surpreendendo-a com o tom possessivo. O resto da manhã passou em um clima completamente diferente. Trabalharam juntos verificando os outros cavalos, mas agora havia uma intimidade nova entre eles. Vicente encontrava desculpas para tocar seu braço. Suas mãos se encontravam acidentalmente mais vezes do que o normal, e os olhares que trocavam eram carregados de promessas não ditas. Durante o almoço, Dona Marta notou a mudança na atmosfera. Vocês dois estão diferentes hoje, comentou a cozinheira servindo o feijão tropeiro. Diferente como? Perguntou Vicente, tentando manter a neutralidade. Não sei, mais felizes, disse a senhora de 60 anos, com um sorriso maroto. Fazia tempo que não via o senhor sorrindo tanto. Bárbara corou e Vicente pigarreou constrangido, mas não conseguiu esconder o meio sorriso que brincava em seus lábios. Após o almoço, Vicente a convidou para conhecer uma parte da fazenda que ela ainda não tinha visto. Um riacho que cortava a propriedade, cercado por uma pequena mata nativa. É lindo, disse Bárbara, admirando a paisagem. A garoa havia parado, e alguns raios de sol começavam a aparecer entre as nuvens. Venho aqui quando preciso pensar, disse Vicente, sentando-se numa pedra à beira do riacho. Especialmente depois que Marcelo morreu. Bárbara se sentou ao lado dele, próxima o suficiente para que seus ombros se tocassem. Você se culpa pela morte dele? Vicente ficou em silêncio por um longo tempo, observando a água correr. Discutimos no dia anterior, uma besteira sobre negócios. Eu disse coisas que não devia ter dito. Quando ele saiu de casa naquela noite, estava furioso comigo. Vicente, disse Bárbara suavemente, virando-se para encará-lo. Acidentes acontecem. Você não pode se culpar para sempre. Minha ex-mulher disse a mesma coisa, disse ele amargamente. Mas quando eu mais precisava de apoio, ela só sabia reclamar que eu não falava sobre meus sentimentos. Talvez ela não soubesse como te ajudar, sugeriu Bárbara. E você saberia? Perguntou ele, olhando diretamente em seus olhos. A pergunta carregava muito mais peso do que parecia. Bárbara entendeu que ele não estava perguntando apenas sobre apoio emocional. Estava perguntando se ela estaria disposta a tentar construir algo real com ele, com todas as complicações que isso envolvia. Eu tentaria, disse ela honestamente. Mas, Vicente, você precisa deixar as pessoas entrarem. Você não pode proteger seu coração para sempre.
E se eu me machucar de novo? E se não se machucar? Retrucou ela. E se desta vez der certo? Vicente tocou seu rosto mais uma vez, o polegar traçando uma linha suave em sua bochecha. Você tem medo de mim? Às vezes, admitiu ela. Você pode ser muito intenso e autoritário. E mesmo assim está aqui. E mesmo assim estou aqui, confirmou ela. Desta vez foi Bárbara quem iniciou o beijo. Inclinando-se para a frente, tocou os lábios dele suavemente, um beijo doce que rapidamente se transformou em algo mais apaixonado. Vicente a puxou para mais perto e ela se posicionou entre suas pernas, as mãos dele circundando sua cintura. Beijaram-se com uma paixão que vinha sendo represada há semanas, explorando, descobrindo, se entregando finalmente ao que sentiam. Bárbara, murmurou Vicente contra seus lábios, a voz carregada de desejo. Eu sei, disse ela, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Passaram a tarde toda ali, conversando, se beijando, descobrindo coisas um sobre o outro. Vicente contou sobre seus sonhos para a fazenda, sobre como queria expandir a criação de cavalos. Bárbara falou sobre seus planos profissionais e sobre o sonho de ter sua própria clínica veterinária um dia. Você pretende sair da fazenda, então? Perguntou Vicente, uma sombra passando por seus olhos. Não sei, respondeu ela honestamente. Depende de muitas coisas. Do que, por exemplo? Bárbara o olhou nos olhos. De você, de nós, de como isso vai evoluir. Vicente entrelaçou os dedos nos dela. Eu quero que você fique, não apenas como veterinária. Vicente, eu sei que é cedo demais para falar essas coisas, disse ele rapidamente, mas não consigo fingir que isso é apenas atração física. É muito mais que isso. Para mim também, admitiu ela, mas temos que ir devagar. Meu último relacionamento... Eu sei, disse ele beijando sua mão. Vamos no seu ritmo. Voltaram para casa no final da tarde, caminhando de mãos dadas. Era um gesto simples, mas simbolizava uma mudança fundamental na relação entre eles. Não eram mais apenas patrão e funcionária com uma atração mútua. Eram duas pessoas se permitindo se apaixonar. Na porta da casa de Bárbara, Vicente hesitou. Quer jantar comigo hoje? Na casa grande? Perguntou ele. Não seria melhor manter isso em segredo por enquanto? Perguntou ela, preocupada com os funcionários. João e Dona Marta já sabem que algo mudou, disse Vicente com um meio sorriso. E são pessoas de confiança. Além disso, não quero esconder você. Não quero esconder o que sinto. Bárbara sorriu, tocada pela honestidade dele. Então, sim, eu gostaria de jantar com você. O jantar foi íntimo e romântico. Dona Marta havia preparado um assado especial e se retirou discretamente após servir, deixando-os sozinhos na sala de jantar da casa grande. Essa mesa é muito grande para uma pessoa só, comentou Bárbara, observando a mesa de mogno que facilmente acomodaria 12 pessoas. É, concordou Vicente. Meu pai insistiu em comprar quando se casou com minha mãe. Dizia que ia encher a casa de filhos e netos. E ele conseguiu? Nós éramos só eu e Marcelo. E agora? Vicente fez uma pausa. Agora sou só eu. Bárbara se levantou e foi até onde ele estava sentado. Você não está sozinho, disse, beijando o topo de sua cabeça. Vicente a puxou para seu colo e ela se acomodou ali, seus braços ao redor do pescoço dele. Bárbara, disse ele, olhando em seus olhos. Obrigado por me fazer sentir vivo de novo. Ela beijou-o suavemente, um beijo cheio de ternura e promessas futuras. Naquela noite, Bárbara voltou para sua casa com o coração acelerado e os lábios ainda formigando dos beijos de Vicente. Sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Estava se apaixonando por um homem complicado, intenso, com suas próprias feridas emocionais. Vicente ficou na varanda da casa grande até tarde, observando as luzes da casa de Bárbara. Pela primeira vez em 10 anos, permitiu-se sonhar com um futuro que incluía amor, companhia, talvez até uma família. Mas o destino, às vezes, tem planos diferentes. E na segunda-feira seguinte, tudo mudaria de forma inesperada.
A segunda-feira chegou com um céu azul límpido e temperatura agradável. Bárbara acordou com uma sensação de felicidade que não experimentava há muito tempo. Os acontecimentos do fim de semana pareciam um sonho. Os beijos de Vicente, a intimidade que haviam compartilhado, a promessa de um futuro juntos. Vestiu sua roupa de trabalho cantarolando baixinho, uma música que não conseguia tirar da cabeça desde que Vicente a beijara pela primeira vez. Olhou-se no espelho e sorriu. Seus olhos brilhavam de uma forma diferente, como se uma luz interior tivesse sido acesa. No estábulo, Relâmpago a recebeu com seu relincho habitual de bom dia. Ela havia trazido uma maçã especial para ele, um mimo que fazia questão de dar todas as manhãs. "Bom dia, meu príncipe", disse, oferecendo a fruta. "Você dormiu bem?" Ele não foi o único que dormiu bem. Bárbara se virou e encontrou Vicente se aproximando, com um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Relaxado, genuíno, feliz. Vestia uma camisa azul marinho que realçava seus olhos, e havia algo diferente em sua postura, menos rígida, mais confiante. "Bom dia", disse ela, sentindo as bochechas esquentarem ao lembrar dos beijos. Da noite anterior, Vicente se aproximou e, sem cerimônia, envolveu-a pela cintura e a beijou suavemente. Era um beijo de bom dia, íntimo e natural, como se fizessem aquilo há anos. "Bom dia, minha querida", murmurou ele contra seus lábios. O tratamento carinhoso fez o coração de Bárbara acelerar. "Vicente, e se alguém nos vir? Que vejam", disse ele, beijando-a novamente. "Não vou mais esconder o que sinto por você." Passaram a manhã trabalhando juntos, com uma sintonia perfeita. Vicente mostrava-se mais atencioso, ajudando-a a carregar equipamentos, oferecendo água quando notava que ela estava com sede, tocando sua mão sempre que encontrava uma desculpa. Durante o almoço, Dona Marta não conseguiu esconder o sorriso, satisfeito ao ver os dois juntos. "Sobre tempo", murmurou a cozinheira servindo o prato favorito de Vicente. Essa casa estava precisando de alegria de novo. À tarde, João veio até eles com uma expressão preocupada. "Seu Vicente, tem um problema na pastagem do morro", disse o capataz. "Algumas vacas ficaram presas numa cerca que arrebentou com a chuva da semana passada. E tem uma égua lá em cima que parece estar com dificuldades para parir." "Vamos lá", disse Vicente imediatamente. "Posso ir a cavalo", ofereceu Bárbara. "Seria mais rápido para examinar a égua." Vicente hesitou. A pastagem do morro ficava numa área íngreme, de difícil acesso. "É melhor irmos de jipe. O terreno é complicado." "Vicente, eu sei montar", disse Bárbara com um sorriso. "E Relâmpago confia em mim. Seria muito mais rápido." "Relâmpago não", disse Vicente imediatamente. "Ele conhece o terreno, mas é muito arisco. Use a Estrela. Ela é mais calma." Estrela era uma égua mansa, de pelagem branca com manchas cinzas, que Vicente usava para passeios mais tranquilos. Bárbara concordou, ansiosa para ajudar a égua em dificuldades. Enquanto Vicente e João seguiram de jipe para resolver o problema das cercas, Bárbara selou Estrela e partiu em direção ao morro. O caminho era realmente íngreme, mas a égua mostrou-se segura e confiável. Encontrou a égua prenha sob uma árvore, claramente em trabalho de parto há algum tempo. Era uma situação que exigia atenção imediata. O potro estava mal posicionado, dificultando o nascimento. "Calma, menina", disse Bárbara, aproximando-se devagar. "Vou ajudar você." Trabalhou por quase 1 hora, usando toda a sua experiência para reposicionar o potro. Finalmente, conseguiu que o nascimento acontecesse normalmente. O potro era um macho saudável, de pelagem castanha como a mãe. "Muito bem, mamãe", disse ela, observando a égua lamber o filhote. "Você foi muito corajosa." Estava guardando seus equipamentos quando ouviu um barulho estranho atrás dela. Virou-se e viu uma cobra cascavel a poucos metros de distância, claramente agitada com a presença humana. Estrela, que estava amarrada próxima dali, percebeu o perigo e começou a se agitar violentamente. A égua, normalmente calma, entrou em pânico com a presença do réptil venenoso. "Calma, Estrela",
disse Bárbara, tentando se aproximar devagar da égua, enquanto mantinha a cobra na periferia de sua visão. Calma, menina. Mas era tarde demais. Estrela, em pânico total, rompeu as rédeas e começou a galopar descontroladamente morro abaixo. Bárbara, numa decisão impulsiva que depois lamentaria, correu atrás da égua tentando alcançá-la. Estrela, para! Gritou correndo pela encosta íngreme. Conseguiu chegar perto o suficiente da égua para tentar segurar as rédeas soltas, mas Estrela, ainda em pânico, se empinou violentamente. Bárbara tentou se afastar, mas seu pé escorregou numa pedra solta. O que aconteceu a seguir pareceu ocorrer em câmera lenta. Bárbara sentiu o pé torcer violentamente quando pisou em falso. Uma dor lancinante subindo por sua perna. Perdeu o equilíbrio e caiu encosta abaixo, rolando por alguns metros antes de conseguir se segurar numa pequena árvore. A dor em seu tornozelo era intensa, quase insuportável. Tentou se levantar, mas a perna não suportou seu peso. Estava machucada, sozinha no meio do morro, com Estrela longe e sua bolsa de primeiros socorros caída a alguns metros morro acima. Vicente, murmurou sabendo que ele não poderia ouvi-la. Tentou alcançar seu celular no bolso, mas a tela estava quebrada pela queda. Não havia sinal naquela área de qualquer forma. O sol começou a se pôr e Bárbara percebeu que precisaria passar a noite ali. A dor no tornozelo estava cada vez pior e ela começou a sentir os primeiros sinais de uma possível torção grave. Enquanto isso, na parte baixa da fazenda, Vicente começou a se preocupar. Bárbara deveria ter voltado há horas e Estrela havia aparecido sozinha no pátio, sem sela e com as rédeas arrebentadas. João, algo aconteceu, disse Vicente, a preocupação evidente em sua voz. Estrela voltou sozinha. Vou chamar os homens, disse João imediatamente. Vamos procurar a doutora. Vicente sentiu o coração acelerar de medo. Todas as possibilidades ruins passaram por sua cabeça. Bárbara poderia ter se machucado, poderia estar perdida, poderia estar em perigo. Prepara os cavalos, ordenou. Vamos subir o morro com lanternas. A busca durou horas. Vicente cavalgava, na frente, gritando o nome de Bárbara. O desespero crescendo a cada minuto que passava. Finalmente, por volta das 10 da noite, ouviram uma resposta fraca. Aqui, estou aqui! Vicente desceu do cavalo e correu em direção à voz. Encontrou Bárbara apoiada numa árvore, pálida de dor e claramente ferida. Bárbara! Meu Deus! O que aconteceu? Disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Meu tornozelo, disse ela, tentando sorrir apesar da dor. Acho que torci feio. Vicente examinou rapidamente a lesão. O tornozelo estava inchado e roxo. Sinais de uma torção grave, possivelmente uma fratura. Vamos te tirar daqui, disse ele, tirando sua própria camisa para fazer uma tala improvisada. João, traga a maca que trouxemos. Com cuidado extremo, eles imobilizaram o pé de Bárbara e a carregaram morro abaixo. Vicente não saiu do lado dela nem por um segundo, segurando sua mão durante todo o trajeto. Desculpa, murmurou Bárbara, sentindo-se culpada por ter causado tanta preocupação. Não, disse Vicente firmemente. Não se desculpe. O importante é que você está bem. No hospital da cidade, o médico confirmou. Torção grave com ligamentos rompidos. Bárbara precisaria ficar de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas sem apoiar o pé no chão. 2 semanas? Repetiu ela preocupada. Mas os animais podem esperar, disse Vicente. Sua saúde é mais importante. Durante todo o tempo no hospital, Vicente não saiu do lado de Bárbara. Segurou sua mão durante os exames, conversou com os médicos, providenciou tudo o que ela precisava. Era um lado dele que ela nunca tinha visto. Protetor, carinhoso, completamente dedicado ao seu bem-estar. Vicente, você não precisa ficar, disse ela quando voltaram para a fazenda na madrugada. Eu consigo me virar sozinha. Não, disse ele, carregando-a no colo para dentro de sua casa. Você vai ficar na casa grande onde posso cuidar de você direito. Mas
Não discute comigo dessa vez, disse ele com uma autoridade que não admitia contestação. Você se machucou trabalhando na minha fazenda, cuidando dos meus animais. Agora é minha vez de cuidar de você. Bárbara olhou para o homem que a carregava no colo, o rosto preocupado, a determinação em seus olhos, a ternura com que a segurava. Naquele momento, percebeu que estava vendo o verdadeiro Vicente pela primeira vez. Não era o homem grosseiro e autoritário que ela pensava conhecer. Era um homem que amava profundamente, que protegia ferozmente as pessoas que importavam para ele, que era capaz de uma ternura infinita quando alguém precisava dele. Obrigada, murmurou ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Sempre, respondeu, ele beijando o topo de sua cabeça. Sempre vou cuidar de você. E naquela madrugada, enquanto Vicente a acomodava no quarto de hóspedes da casa grande, Bárbara percebeu que estava se apaixonando não apenas pelo fazendeiro bem-sucedido, mas pelo homem bondoso e carinhoso que ele escondia por trás de sua fachada séria. O acidente, por mais doloroso que fosse, havia revelado uma faceta de Vicente que mudaria para sempre a forma como ela o via e aprofundaria ainda mais os sentimentos que cresciam entre eles. Bárbara acordou no dia seguinte, num quarto que não reconheceu imediatamente. A decoração era masculina, mas elegante, móveis de madeira escura, paredes em tom terra, uma poltrona de couro próxima à janela. Levou alguns segundos para lembrar dos eventos da noite anterior. O acidente, o hospital, Vicente carregando-a para a casa grande. Tentou se levantar e foi imediatamente lembrada da dor no tornozelo. Um gemido involuntário escapou de seus lábios. Ei, com calma, disse uma voz familiar. Virou-se e viu Vicente entrando no quarto, carregando uma bandeja com café da manhã. Vestia uma camiseta cinza e jeans, os cabelos ligeiramente desarrumados, como se tivesse acabado de acordar. Havia uma preocupação genuína em seus olhos, que a fez perceber que ele provavelmente não havia dormido muito. Como você se sente? Perguntou ele, colocando a bandeja numa mesa lateral e se aproximando da cama. Dolorida, admitiu ela, tentando se acomodar melhor, e me sentindo um fardo. Você não é um fardo, disse Vicente firmemente, sentando-se na beira da cama. Você se machucou salvando uma égua e seu potro. É heroísmo, não descuido. Bárbara sorriu fracamente. Como eles estão, a égua e o potro? Perfeitamente bem, graças a você, disse Vicente tocando gentilmente sua mão. João foi verificar esta manhã. O potro está forte e saudável. Vicente ajudou-a a se sentar, acomodando travesseiros atrás de suas costas com um cuidado que contrastava completamente com sua habitual brusquidão. Suas mãos eram surpreendentemente delicadas ao tocá-la. Trouxe café da manhã, disse ele, puxando a bandeja para perto. Dona Marta fez suas panquecas especiais. Disse que são boas para dar energia para quem está se recuperando. Bárbara observou a bandeja. As panquecas estavam perfeitamente douradas. Havia frutas frescas cortadas em pedaços pequenos, suco de laranja natural, café aromático. Tudo preparado com um carinho que a emocionou. Vicente, você não precisa fazer isso, disse ela, tocada pela atenção. Claro que preciso, disse ele, começando a cortar as panquecas em pedaços pequenos para ela. Você está machucada. É minha responsabilidade cuidar de você. Sua responsabilidade? Vicente parou de cortar e olhou diretamente em seus olhos. Não apenas responsabilidade. Eu quero cuidar de você, Bárbara. Preciso saber que você está bem. Havia uma intensidade em sua voz que fez o coração de Bárbara acelerar. Era mais do que preocupação de patrão ou mesmo de namorado recente. Era algo mais profundo, mais protetor. Vicente alimentou-a pacientemente. Um gesto íntimo que nenhum dos dois comentou, mas que criou uma atmosfera de intimidade doméstica que Bárbara nunca havia experimentado. Ele antecipava suas necessidades, oferecia água antes que ela pedisse, ajustava os travesseiros quando a via se mexer desconfortavelmente. Como está a dor? Perguntou ele, após ela terminar de comer. Suportável, mentiu ela. Vicente a conhecia bem demais para acreditar. O médico disse para tomar o anti-inflamatório, de 6 em 6 horas. Já passou da hora.
Trouxe os medicamentos e um copo d'água, certificando-se de que ela tomasse tudo corretamente. Depois, ajudou-a a se deitar novamente, cobrindo-a com cuidado. Vou trabalhar no escritório aqui de casa hoje, disse ele. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Vicente, você tem uma fazenda inteira para cuidar, protestou Bárbara. Não pode ficar aqui me babando. João pode cuidar das coisas por alguns dias, disse ele, sua voz não admitindo discussão. Você é mais importante. Ao longo dos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina íntima entre eles. Vicente trazia todas as refeições, ajudava-a, com banho, com uma discrição e respeito que a surpreendiam, lia para ela quando ela estava entediada. À noite, sentava-se na poltrona ao lado da cama e conversavam até ela adormecer. Foi durante essas conversas noturnas que Bárbara realmente conheceu Vicente. Ele falou sobre sua infância, sobre como se sentia pressionado a seguir os passos do pai desde pequeno. Contou sobre os medos que tinha quando assumiu a fazenda aos 25 anos, sobre como se fechou emocionalmente após o divórcio. Cristina costumava dizer que eu não sabia demonstrar amor, disse ele numa dessas noites, olhando pela janela. Que eu mostrava afeto através de ações, não de palavras. E o que há de errado nisso? Perguntou Bárbara. Ela queria ouvir, eu te amo todo dia. Queria flores, surpresas românticas, declarações constantes, explicou Vicente. Eu demonstrava amor trabalhando duro para dar conforto a ela, me preocupando com sua segurança, cuidando dela quando estava doente, mas aparentemente isso não era suficiente. Bárbara o observou, a linha tensa de seus ombros, a mágoa ainda presente em sua voz. Vicente, você sabe que existem 5 linguagens do amor? Como assim? Algumas pessoas expressam e sentem amor através de palavras, outras através de atos de serviço, como você. Outras através de toque físico, tempo de qualidade ou presentes. Vocês só falavam linguagens diferentes. Vicente refletiu sobre isso. E qual é a sua linguagem? Bárbara sorriu. Atos de serviço e tempo de qualidade. Como você está fazendo agora? Foi a primeira vez que Vicente sorriu verdadeiramente desde o acidente. Então estou fazendo certo? Você está fazendo perfeito, disse ela, estendendo a mão para ele. Vicente se levantou da poltrona e se sentou na beira da cama, pegando sua mão. Bárbara, preciso te contar uma coisa. O quê? Ontem à noite, quando você estava dormindo, teve um momento que você começou a gemer de dor. Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Naquele momento, percebi que... Ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais. Percebeu o quê? Incentivou ela suavemente. Percebi que não consigo mais imaginar minha vida sem você, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Que em algum momento das últimas semanas, você se tornou a coisa mais importante do mundo para mim. Bárbara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vicente, eu sei que é cedo demais para falar essas coisas, continuou ele rapidamente. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, que você pode querer ir embora quando se recuperar. Mas preciso que você saiba que estes dias cuidando de você foram os melhores da minha vida. Não porque você estava machucada, mas porque pude demonstrar o quanto você significa para mim. Vicente, pare de falar, disse Bárbara, puxando-o para mais perto. Por quê? Porque preciso te beijar agora. Vicente se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo cheio de emoção contida. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu também não consigo mais imaginar minha vida sem você, confessou ela. Estes dias me mostraram o homem incrível que você é por baixo de toda essa seriedade. Você é carinhoso, protetor, atencioso, tudo o que eu sempre quis num companheiro. Mesmo sendo teimoso e autoritário às vezes, especialmente sendo teimoso e autoritário às vezes, brincou ela. Alguém precisa tomar conta de mim, já que eu claramente não sei evitar acidentes. Vicente riu, o som mais bonito que ela já tinha ouvido dele. Então você fica na fazenda comigo? Vicente, eu... Não precisa responder agora, disse ele rapidamente.
Só pense sobre isso, está bem? Na manhã seguinte, Bárbara acordou com o som de vozes vindas da sala. Vicente estava falando com alguém, uma voz feminina que ela não reconheceu. Minutos depois, Vicente apareceu na porta do quarto com uma expressão estranha. Bárbara, tem alguém aqui que quer falar com você, disse ele. Quem? Sua irmã. Bárbara se surpreendeu. Não falava com Marina há meses, desde uma discussão sobre sua decisão de trabalhar no interior. Marina entrou no quarto, uma versão mais nova de Bárbara, vestida com roupas caras e uma expressão de desaprovação. Bárbara, pelo amor de Deus, disse Marina, quando soube que você se acidentou, vim imediatamente. O que você está fazendo enterrada neste fim de mundo? Marina, como você soube do acidente? O hospital ligou para mim, já que sou seu. Contato de emergência, explicou a irmã. Vim te buscar. Você volta comigo para São Paulo hoje mesmo. Bárbara olhou para Vicente, que estava na porta com uma expressão cuidadosamente neutra. Podia ver a tensão em seus ombros, o medo em seus olhos de que ela fosse embora. Marina, eu não vou a lugar nenhum, disse Bárbara firmemente. Minha vida é aqui agora. Sua vida, Bárbara, você está delirando. Olha este lugar. Você pode ter uma carreira brilhante na cidade, trabalhar numa clínica moderna, ter uma vida social. Eu tenho uma vida aqui, interrompeu Bárbara. Tenho um trabalho que amo, pessoas que se importam comigo. Seu olhar encontrou o de Vicente, e ela viu esperança começando a brilhar em seus olhos. Tenho uma casa, continuou ela, ainda olhando para Vicente. E tenho amor. Vicente deu um passo para dentro do quarto, como se as palavras dela o tivessem puxado para mais perto. Bárbara, disse Marina exasperada, você mal conhece esse homem. Não pode jogar sua vida fora por um capricho romântico. Não é um capricho, disse Bárbara, finalmente desviando o olhar de Vicente para encarar a irmã. É uma escolha consciente. Escolho ficar onde sou feliz, com quem me faz feliz. Marina olhou entre os dois, percebendo que não conseguiria convencer a irmã. Está bem, disse finalmente, mas quando esse conto de fadas acabar, não venha correndo para mim. Após Marina partir, Vicente voltou ao quarto com uma expressão que misturava alívio e incredulidade. Você realmente escolheu ficar, disse ele, como se ainda não conseguisse acreditar. Escolhi você, corrigiu ela, estendendo os braços para ele. Escolhi nós. Vicente se sentou na cama e a abraçou cuidadosamente, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Eu te amo, disse ele baixinho, as palavras saindo naturalmente pela primeira vez em anos. Eu te amo, Bárbara. Eu também te amo, respondeu ela, sentindo como se seu coração fosse explodir de felicidade. Te amo, Vicente. Naquela tarde, pela primeira vez desde o acidente, Bárbara se sentiu verdadeiramente curada. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia encontrado não apenas um amor, mas um lar. E mais importante, havia encontrado um homem que a amava, não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas. Vicente, por sua vez, finalmente permitiu-se acreditar que merecia ser feliz novamente, que podia amar e ser amado, que sua forma de demonstrar afeto era válida e valorizada. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda São Vicente, os dois sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro, construído sobre conhecimento mútuo, respeito e cuidado genuíno um pelo outro. 2 semanas depois do acidente, Bárbara finalmente recebeu alta médica para voltar às atividades normais. O tornozelo ainda estava um pouco sensível, mas ela podia caminhar sem dificuldades. Durante todo esse período de recuperação, sua relação com Vicente havia se aprofundado de uma forma que nenhum dos dois imaginava possível. Na manhã em que voltaria oficialmente ao trabalho, Bárbara acordou na casa grande. Havia se mudado definitivamente para lá na Bus, semana anterior, a pedido insistente de Vicente. O quarto que ocupava agora era diferente do quarto de hóspedes. Era o quarto principal, ao lado do de Vicente, conectados por uma porta que permanecia sempre aberta. Bom dia, meu amor, disse Vicente, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã.
como havia feito todas as manhãs nas últimas semanas. O tratamento carinhoso já havia se tornado natural entre eles. Vicente descobrira que, uma vez que permitiu seus sentimentos virem à tona, as palavras de amor fluíam facilmente. "Bom dia", respondeu Bárbara, sentando-se na cama e aceitando o beijo matinal que ele lhe ofereceu. "Você sabe que não precisa mais me servir café na cama, né? Posso andar perfeitamente." "Eu sei", disse Vicente, sentando-se ao lado dela. "Mas gosto de fazer isso. Gosto de cuidar de você." Bárbara sorriu, tocando o rosto dele carinhosamente. "E eu gosto de ser cuidada por você. Mas hoje quero voltar ao trabalho de verdade. Sinto falta dos animais." "Relâmpago tem sentido sua falta também", disse Vicente. "Ontem ele recusou a ração até eu contar para ele que você voltaria hoje." "Você conversou com o Relâmpago sobre mim?" perguntou Bárbara, divertida. "Converso com ele sobre você todos os dias", admitiu Vicente sem constrangimento. "Conto para ele como você está se recuperando, como está linda de manhã, como sou sortudo por ter você na minha vida." O coração de Bárbara se aqueceu. Vicente havia se tornado um homem completamente diferente. Ou talvez tivesse sempre sido assim por dentro, apenas com medo de se mostrar. Após o café da manhã, caminharam juntos até o estábulo. Relâmpago os viu chegando e relinchado alto, claramente feliz em ver Bárbara de pé novamente. "Oi, meu príncipe", disse ela, oferecendo uma cenoura que trouxera especialmente para ele. "Sentiu saudades?" O cavalo encostou o focinho em sua mão, um gesto de carinho que sempre a emocionava. "Sabe, foi por causa dele que nos conhecemos", disse Vicente, acariciando o pescoço do animal. "Se Relâmpago não tivesse ficado doente, nós teríamos nos encontrado de outra forma", disse Bárbara com certeza. "Pessoas que são destinadas uma à outra sempre se encontram." Vicente a puxou para seus braços ali mesmo no estábulo, beijando-a suavemente. "Você acredita em destino?" "Agora acredito", disse ela. "Como explicar toda a sequência de eventos que nos trouxe até aqui? Você precisar de um veterinário exatamente quando eu estava disponível, Relâmpago me aceitar imediatamente, o acidente que me fez ver quem você realmente é." "O acidente foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu", disse Vicente. "Pior porque você se machucou e eu quase enlouqueci de medo. Melhor porque me permitiu mostrar quem eu sou quando amo alguém." Passaram a manhã trabalhando juntos, verificando os animais, organizando os tratamentos que haviam sido postergados durante a recuperação de Bárbara. A sintonia entre eles era perfeita, antecipavam as necessidades um do outro, trabalhavam em harmonia total. Durante o almoço, Dona Marta não conseguiu conter sua alegria ao ver os dois juntos à mesa. "Fazia anos que não via esta casa tão feliz", comentou a cozinheira, servindo o prato favorito de ambos. "O senhor Vicente está até mais bonito, se é que isso é possível." "Dona Marta", protestou Vicente, corando ligeiramente. "É verdade, sim", insistiu a senhora. "O amor deixa as pessoas mais bonitas, e vocês dois estão radiantes." À tarde, Vicente surpreendeu Bárbara com um convite. "Quer dar uma volta? Quero te mostrar uma coisa", disse ele, oferecendo-lhe a mão. Caminharam até uma área da fazenda, que Bárbara ainda não conhecia. Um pequeno vale com uma casa em construção. "O que é isso?", perguntou ela, admirando a estrutura que estava tomando forma. "Nossa casa", disse Vicente simplesmente. Bárbara o olhou surpresa. "Nossa casa? Comecei a construir na semana passada", explicou Vicente, levemente nervoso. "Pensei que você gostaria de ter um espaço nosso, projetado para nós dois. A casa grande é muito formal, muito do passado." Bárbara observou os planos que Vicente tirou do bolso. Era uma casa térrea, aconchegante, com uma varanda ampla que dava vista para os pastos, um escritório veterinário anexo, um jardim espaçoso. "Vicente, isso é incrível", disse ela emocionada. "Mas você tem certeza? É um investimento grande." "Bárbara", disse Vicente, pegando suas mãos, "eu quero construir uma vida com você, literalmente. Quero que esta casa seja o símbolo do nosso futuro juntos." Ela olhou nos olhos dele e viu toda a sinceridade, todo o amor,
todos os sonhos que ele depositava naquele projeto. Sim, disse ela simplesmente. Sim, eu quero construir esta vida com você. Vicente a pegou no colo e a girou, ambos rindo de pura alegria. Quando a colocou no chão, ficaram abraçados por um longo tempo, observando o local onde seria o lar deles. Tenho outra surpresa, disse Vicente após alguns minutos. Mais surpresas. Vicente se ajoelhou no chão, tirando uma pequena caixa do bolso. Bárbara levou a mão à boca, incrédula. Bárbara Martins, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com um diamante simples, mas elegante. Você quer se casar comigo? As lágrimas correram pelo rosto de Bárbara. Vicente, eu sei que é cedo, disse ele rapidamente, ainda ajoelhado. Sei que nos conhecemos há pouco tempo. Mas nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Você me fez descobrir quem eu realmente sou, me ensinou a amar sem medo, trouxe alegria para minha vida. Não consigo imaginar um futuro sem você. Vicente, levanta, disse ela puxando-o para ficar de pé. A resposta é sim. 1000 vezes sim. Vicente deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas de emoção. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Eu te amo tanto, murmurou ele, beijando-a apaixonadamente. Eu também te amo, respondeu ela. Amo o homem forte que você é, amo o coração gentil que você tem, amo a vida que estamos construindo juntos. Naquela noite comemoraram o noivado com um jantar íntimo na casa grande. João e Dona Marta foram os primeiros a saber da novidade. E ficaram emocionados. Consideravam Vicente como família e já haviam adotado Bárbara da mesma forma. Quando vai ser o casamento? Perguntou Dona Marta, já planejando mentalmente a festa. Em 6 meses, disse Vicente olhando para Bárbara. Tempo suficiente para terminar a casa nova e planejar tudo direito. E vai ser aqui na fazenda, acrescentou Bárbara. Ao ar livre, simples, com as pessoas que amamos. Vicente sorriu, apertando sua mão. Exatamente como sempre sonhei. Mais tarde, sozinhos na varanda da casa grande, observavam as estrelas enquanto planejavam o futuro. Sabe o que mais me emociona? Disse Bárbara, a cabeça apoiada no ombro de Vicente. O quê? A ideia de envelhecer com você, de construir memórias, de cuidar juntos desta fazenda, de talvez ter filhos que brinquem nestes pastos. Vicente beijou o topo de sua cabeça. Filhos? Você quer filhos? Perguntou ela, levantando a cabeça para olhá-lo. Com você, quero tudo, disse ele sinceramente. Quero filhos que tenham seus olhos bondosos. Quero ensiná-los a amar os animais. Como você me ensinou, quero que esta fazenda seja cheia de vida e amor novamente. E se eles herdarem sua teimosia? Brincou Bárbara. Então você vai ter que me ajudar a lidar com eles, riu Vicente. Você é a única pessoa que consegue me fazer mudar de ideia. É mesmo? É mesmo, confirmou ele, beijando-a suavemente. Você mudou tudo na minha vida, Bárbara. Me ensinou que estar vulnerável não é fraqueza, que demonstrar amor não é perda de controle, que dividir a vida com alguém a torna mais rica, não mais complicada. E você me ensinou que posso confiar novamente, disse ela, que existem homens que protegem sem controlar, que amam sem condicionar, que são fortes o suficiente para serem gentis. Um relincho suave veio do estábulo, como se Relâmpago estivesse aprovando a conversa. Acho que alguém quer nos desejar boa noite, disse Vicente sorrindo. Vamos lá, disse Bárbara levantando-se. Quero contar para ele sobre o noivado. Caminharam de mãos dadas até o estábulo, onde Relâmpago os esperava. Vicente observou Bárbara conversando carinhosamente com o cavalo, contando sobre o anel sobre os planos futuros. O coração se encheu de uma gratidão imensa. Se alguém lhe dissesse 1 ano atrás que seria tão feliz, que encontraria uma mulher que o amaria exatamente como ele era, que se sentiria completo novamente, ele não teria acreditado. Mas ali estava ele, aos 45 anos, descobrindo que nunca é tarde para recomeçar, para se entregar ao amor, para construir uma nova vida sobre as bases sólidas do respeito mútuo e do carinho verdadeiro. Pronto, disse Bárbara, voltando para junto dele.
Agora ele sabe de tudo. E o que ele achou? Aprovou completamente, disse ela sorrindo. Disse que sempre soube que éramos destinados um ao outro. Vicente a abraçou forte, sentindo uma paz profunda invadir seu coração. Finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, não apenas como dono da fazenda São Vicente, mas como o homem que amava e era amado por Bárbara Martins. E enquanto caminhavam de volta para casa sob o céu estrelado, ambos sabiam que aquela era apenas o começo de uma história de amor que duraria para sempre, construída sobre as bases sólidas da confiança, do respeito e do cuidado mútuo que haviam descoberto um no outro. A fazenda São Vicente finalmente tinha voltado a ser um lar cheio de amor, risadas e esperança no futuro. E no coração daquela propriedade, um fazendeiro arisco havia reencontrado a capacidade de amar, enquanto uma veterinária ferida havia descoberto que vale a pena confiar novamente quando se encontra a pessoa certa. O amor verdadeiro, descobriram. Eles não acontece apesar das imperfeições. Acontece por causa delas, quando duas pessoas se escolhem mutuamente todos os dias, construindo juntas algo maior do que poderiam ser sozinhas. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.